Estamos de volta para mais um bloco conversando com o professor Nilson Euclides da UFAC, ele que é graduado em Ciências Políticas. Eu considero uma das ciências mais importantes da vida. Surgiu lá na Grécia, gente. É fantástico e fabuloso. Que bom seria que todos estivessem estudando um pouco da ciência política para compreender o que a gente está vivendo. Às vezes a gente não entende, mas se estudar, entende, né, professor? Entende. Bom, tem muita gente aqui participando do programa. Muito obrigado pelas perguntas. Eu costumo usar o celular, estou com o iPad na mão, não tenho muita prática aqui, sabe? Estou no segundo dia do Gazeta Entrevista, vocês vão me perdoar aqui também, um pouquinho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Astério Moreira. Quem está? Boa tarde, Astério Moreira. Pergunte ao professor, como cientista político, o que ele acha que será que vai, se tem segundo turno entre Marcos Alexandre e o prefeito Bocalon, José Elisiário, presidente da Associação Custódio Freire. Essa é uma pergunta. Mas deixa eu fazer outra aqui também, localizar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Bom, tem aqui, boa tarde, Astério, mas o Bocalon nunca traiu o Rio Branco como futuro candidato Marcos Alexandre. Esse aqui já é do Bocalon, já está questionando que o Marcos saiu para ser candidato a governador em 2018, né? Ele teria mais 2 anos. É uma pergunta aqui, deixa eu ver quem mais. Falando em polarização, o que essa ministra do PT, que é a Aniele Franco, quer dizer com racismo ambiental e climático? Isso não é extremismo exacerbado, vendo racismo em tudo? Olha que pergunta interessante, professor. Racismo ambiental. Bom, a gente começa aqui, né, pela primeira pergunta que foi feita. Não, eu acho que se nós pegarmos hoje, o retrato que nós temos da pesquisa hoje, nós não teríamos segundo turno, hoje. Essa é a visão que eu tenho. Se nós pegarmos os dados das pesquisas, a rejeição que o prefeito... A eleição hoje. Hoje. Estava definido no primeiro turno. Estaria definido no primeiro turno. Mas nós temos muito tempo ainda. Tem muita água ainda que vai correr. Eu acredito que até outubro o prefeito Bocalon deve melhorar a sua performance, ele deve reduzir um pouco essa sua rejeição. E eu acredito numa eleição de 2 turnos para outubro. Eu acho que nós teremos uma eleição de 2 turnos com esses 2 candidatos. O eleitor do Bocalon coloca aqui na pergunta, professor, o fato do Marcos Alexandre ter se afastado da prefeitura para ser candidato a governador. Isso pode prejudicá-lo? Olha, se fosse para prejudicar o Marcos, é claro que durante uma campanha, né, você vai ter os 2 lados. Então você vai ter os embates. Uma estrutura que vai trabalhar muito nessa questão. Provavelmente a equipe de marketing do Bocalon, do atual prefeito, vai trabalhar nessa questão ex-petista, de ter saído da prefeitura antes de terminar. Todas essas questões vão voltar à baila. Se elas vão colar, hoje eu acho muito difícil, porque essa rejeição já deveria aparecer já na pesquisa. E o Marcos tem 9% de rejeição, aproximadamente. Isso que é muito baixo. Né? Aquele eleitor que disse, olha, eu não voto de jeito nenhum. E por outro lado, ele tem essa intenção de voto muito alta. Eu não acredito que essa seja uma questão, e também não vou fazer julgamento de valor, se é certo ou errado. Mas eu acho, do ponto de vista eleitoral, não vejo como um empecilho para o candidato Marcos Alexandre. O outro candidato aqui, o outro nosso telespectador, professor, ele fez a seguinte pergunta: o que é esse racismo ambiental, que é um novo conceito que está sendo colocado, que causa um estranhamento, e por não se ter conhecimento, inclusive eu até fico assim, nossa, mas o que é que essa mulher está dizendo? Eu gostaria que o senhor explicasse esse novo conceito de racismo ambiental, porque o Brasil realmente vive esse esclarecimento sobre o racismo estrutural. Ouve-se muito falar em racismo, ninguém explica muito, e a população fica muitas vezes, inclusive a parda e a própria negra, sem entender o que está acontecendo. Eu acho que nós estamos vivendo um novo tempo. E essa questão do meio ambiente agora, ela aflora de forma definitiva, principalmente nas grandes cidades. São esses exageros de chuva, muita enchente, ou seja, o clima... Os extremos do clima. Isso, os extremos do clima está transformando em algumas regiões do Brasil e do mundo áreas insuportáveis. Está revelando. Isso, então isso está brotando por conta da ação humana na Terra. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um fenômeno da nossa era. E, claro, esses fenômenos ambientais, eles estão mostrando uma cara que o Brasil já conhecia, mas que, de certa forma, eles não apareciam na forma que estão aparecendo hoje. Então, o que esse racismo ambiental significa? Quem são as populações hoje mais atingidas pelas secas e pelas enchentes? Para falar só em 2 fenômenos. São populações negras, são populações de baixa renda, que estão
marginalizados na periferia, que pode-se moram, usar esse termo? exatamente, que moram em regiões mais problemáticas das cidades, que têm pouco acesso à água tratada, que têm pouco acesso a transporte público. Ou seja, o que nós estamos falando é uma reprodução do ponto de vista dos fenômenos ambientais naquilo que a sociedade brasileira já vive. Quais são as populações que enfrentam mais violência? A negra, a parda. Quais são as populações que mais enfrentam os problemas climáticos nas cidades do Brasil? A negra, a parda. Está respondido? É Isso é isso. racismo ambiental. Nós precisamos olhar... Onde as pessoas estão morando, elas foram levadas àquela condição. Exatamente. Pela estrutura de poder. E foram levadas àquelas condições porque nós vivemos numa sociedade que tem uma estrutura racista. As pessoas negras, pardas, índios, mulheres, para falar... elas têm historicamente um tratamento por parte do poder público e da própria sociedade muito diferente das pessoas brancas, não é? De uma elite, das pessoas que têm mais acesso às questões, digamos, de oportunidade de emprego, de escola, enfim, A recursos, saúde. a bancos. Exato. Então, a questão histórica, quando a gente fala de racismo estrutural, nós estamos falando daquele racismo que habita em todos os cantos da nossa sociedade. E o Brasil precisa enfrentar esse problema de frente. Não é uma questão de proteger A, B, C ou D, é uma questão de fazer justiça histórica. Eu acho que os problemas ambientais estão demonstrando de forma definitiva que tipo de sociedade que nós temos. Você acha que a direita, essa questão conservadora, ela pode assumir esse protagonismo do combate ao racismo, que parece estar localizada muito mais no campo progressista, no campo da esquerda, no campo do centro-esquerda, ou pode assumir isso, assimilar essa ideia ou não? Ou realmente ela está na elite? Eu acho que não só pode, como deve. Se há um espaço para que a direita, que pensa, obviamente, não estou falando dos extremistas, porque os extremistas só veem comunismo, só veem diabo, só veem essas bobagens que a gente ouve todo dia. Mas a direita que pensa, que tem um projeto de país, ela não só deve se articular, e aí não é questão de virar esquerda, virar direita, a questão é de bom senso. Eu acho que o problema do racismo, o problema da violência, a esquerda tem uma dificuldade muito grande de lidar com as questões da violência do ponto de vista do poder público. Como agir nas questões de violência. A gente vai ter agora uma experiência difícil, que Flávio Dino se afastou, vai para o Supremo, Lewandowski assume o Ministério da Justiça, só que o grupo que está indo com ele é do PT, para lidar com a questão da violência no Brasil. Então, já tem muita gente assustada. Não, mas eu acho que é uma boa oportunidade para o Partido dos Trabalhadores, para a esquerda, de modo geral, enfrentar de forma muito franca, muito racional. Mas é que a ideia que passa é que o PT ele passa a mão na cabeça de bandido. Não, isso não. É porque as pessoas... É o senso comum. É o senso comum. Você pega as administrações, não estou fazendo defesa de nada, é questão de dados. Não só você pegar, abre o Atlas da Violência, abre os números de investimento que foi feito no primeiro governo do Lula, no segundo governo do Lula, no primeiro governo da Dilma, os investimentos em segurança pública, em qualificação de policiais, programas de prevenção, e você vai ver que há uma diferença brutal entre os investimentos. Agora, há uma dificuldade, aí é uma dificuldade discursiva da esquerda tratar a questão da violência. E a direita, a extrema-direita e a direita ganha esse discurso porque consegue colar na imagem dos gestores, sejam eles petistas, PCBistas, pessoalistas, socialistas em geral, a de que são defensores de... quem defende direitos humanos é considerado defensor de bandido. Isso é uma coisa mais absurda que você pode ouvir, porque é impossível alguém de bom senso, uma pessoa civilizada, religiosa, que não seja a favor da defesa dos direitos humanos, da defesa dos direitos das mulheres, das crianças. Isso não é uma pauta de esquerda, isso é uma pauta minha, tua, de todos nós. De padre, pastor. De padre, de pastor, de liderança comunitária. Deputado estadual, vereador. De deputado federal, estadual e vereador, principalmente, que são os nossos representantes. Então, a gente precisa parar um pouco, viu, Stélio? E fazer de algumas pautas, de alguns assuntos que são extremamente importantes para mim, para você também, que está nos ouvindo, tratar isso como se fosse briga de partido. Isso não é briga de partido. Existem valores morais, éticos, que são considerados lutas de um processo civilizatório. E aí entra direita e esquerda. Os extremistas são excluídos. Professor, uma pergunta para a gente voltar à questão do candidato do governo, Orisson Bisteni. Aqui o nosso amigo Oscar, ele fala o seguinte: não está na hora de uma terceira via? É possível construir uma terceira via aqui na eleição municipal? O Alisson é capaz de... Não sei se ele representaria uma terceira via. Jarude,
pode ser a terceira via? Ou o senhor disse no início que estava praticamente ali, o quadro é previsível, está praticamente definido quem vai e quem não vai. Olha, eu acho que é muito difícil. Primeiro que eu não acredito em terceira via, né? E não existe terceira via. Se você pegar o Jarudi, pegar o Alisson Bisteni e o Bocalão, eles são do mesmo campo ideológico. São ali de direita, de centro-direita. Então não há uma terceira via. Pejorativamente é banana do mesmo cacho. Eu não gostaria de dizer, mas já que você colocou... Estou brincando, pastor, professor. São pessoas que são do mesmo... Criando gosta disso. Do mesmo campo ideológico. Então não existe uma terceira via. Agora eu acho muito difícil, no caso do Alisson, vamos tratar que é o candidato do governador. Primeiro, carisma não se transfere, o carisma do Gladson é do Gladson. Eu acho que o Alisson vai ter muita dificuldade para alavancar dentro desse processo de eleição o seu nome. Não acredito, não quero dizer, obviamente, a gente não pode descartar nada, porque a gente precisa avaliar também como é que o prefeito Bocalão vai chegar em outubro. Eu acredito que ele chega em uma condição melhor de disputar um segundo turno. E por isso não acredito muito que essas candidaturas de Jarudi e de Alisson, elas consigam crescer suficientemente para fazer, digamos, uma disputa para um segundo turno no lugar do Bocalão. Porque eu acredito que o primeiro turno, a menos que aconteça algo muito excepcional, e deve ser com o Marcos Alexandre. O Neno da Vila Acre, ele acho que ele é servidor municipal, que ele disse que na gestão do Marcos Alexandre houve um reajuste de apenas 7%, e o Bocalão, a gente tem que reconhecer que foi muito generoso com o servidor público municipal, né? Ele tem no começo teve dificuldade, mas depois ele investiu bastante. Não, eu inclusive fiz em outras, que foi no teu programa, no AC, lá no AC, junto com o Badaró. Com o Badaró, que aí eu fiz, inclusive, um elogio de que a política salarial que o prefeito Bocalão apresentou para os professores e conseguiu levar os professores, foi muito significativa. Historicamente, foi uma das melhores. Mas qual é o público que ele atinge quando ele faz essa questão de levar uma melhoria salarial para o servidor público municipal? A gente precisa entender isso. Qual é o alcance dessa política? Não é? Em termos eleitorais, ela atinge um determinado grupo muito específico, que são os servidores públicos e, obviamente, os seus familiares. Mas o eleitorado acreano é constituído de muita gente, e tem muita gente que está insatisfeita com o prefeito porque faltou ações efetivas. E aí eu estou falando de operação tapa-buraco, eu estou falando de transporte público. Um mau cuidado com sabe? E até a forma de se comunicar também. Agora ele está melhorando. Mas é preciso tomar muito cuidado. Eu entrevistei ele ontem, que ele estava bem animado. Professor, tem o Marco Antônio aqui, faz o seguinte. Boa tarde, Astério. Pergunta ao professor Euclides se ele avalia que se o Bocalão recebesse o mesmo apoio que a ex-prefeita Socorro Neri recebeu do governador Gladson Cameli, o Bocalão seria imbatível, né? A opinião dele. O Bocalão mostra muita competência como gestor do município de Rio Branco. O Marco Antônio, se houvesse algo que levasse o governo a apoiar o Bocalão, como seria a eleição, e a mesma pergunta vale se realmente o governo decidisse apoiar Marcos Alexandre, porque isso aí é possível, porque me parece que em política tudo é possível. Eu acho que se o governador, por exemplo, sinalizasse um apoio para o prefeito e retirasse a candidatura do candidato do seu partido, melhoraria a performance do prefeito? Acredito que sim, mas seria o suficiente para vencer a eleição com o Marcos Alexandre? Eu acredito que não. Porque a gente tem historicamente... O caso da Socorro Neri, que ele citou, né? Exatamente. Ela tinha o apoio do governo e era prefeita e não ganhou. E diga mais, nós tivemos a última eleição, que a prefeita Socorro Neri disputava a reeleição, né? E você tinha um candidato que era o Minoro, que estava muito bem, estava ali, né? E você tinha o Bocalão correndo por fora. 4%. Pois é, de repente, então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Mas eu não acredito que um apoio do governador na campanha ia melhorar a performance, sim. Conseguiria angariar mais votos, sim. Suficientes para derrotar Marcos Alexandre, analisando... É bom prestar atenção, gente. Nós estamos analisando o quadro hoje. Hoje. Okay? Eleição hoje. Não é daqui a 6 meses, né? No dia 6 de outubro, não. Eleição hoje. O que as pesquisas mostram é isso, que ele ganharia no primeiro turno. Isso. O que a gente tem, os dados que nós temos concretos, é que seria muito difícil o prefeito Bocalão vencer Marcos Alexandre, mesmo com o apoio de Gladson Cameli, hoje. Professor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição sua, que é uma simpatia em pessoa.
A gente não faz entrevista, a gente bate papo, né? É, e esse é que eu gosto, é esse bate-papo. Mas eu agradeço também aí a audiência de vocês, um grande abraço e sempre que convidar estarei aqui. Muito obrigado, gente. Olha, ao professor e a você que está participando do programa também, eu quero te agradecer, tá bom? Nem todas as perguntas aqui eu pude fazer ao professor, mas a gente vai ter outras oportunidades durante esse processo que ele vai estar sempre com a gente aqui, porque é importante esse esclarecimento sobre a política, principalmente de quem é estudioso do assunto. Eu vou para o intervalo e volto já já com mais uma entrevista. Entrevistar uma advogada que está concorrendo a um prêmio especial, uma acriana de valor.